Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse momento educacional. Eu me chamo Yamile Coelho, estou assessora pedagógica do Departamento de Políticas e Programas Educacionais. E hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre as orientações pedagógicas do material Acerta Mais Enem. Mas antes disso, eu estou aqui com a professora Keila Douzanes, que é a gerente do ensino regular, que vai dar as boas-vindas a todos vocês. Olá, queridos colegas da educação. Que bom tê-los aqui nesse momento de apresentação e orientações sobre o material Acerta Mais Enem. Eu me chamo Keila Adriana, estou responsável pela gerência de ensino regular, mas antes de deixar uma palavra aqui com vocês, eu quero desejar um bom momento de formação em nome da nossa secretária Arlete Mendonça, da nossa secretária pedagógica Georgette Borges e da nossa diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, Janibete. Sim, hoje você vai estar recebendo momentos de orientações a respeito do material Acerta Mais Enem. Eu sei que para muitos de vocês já é um material bastante conhecido, e o objetivo com esse material é que ele contribua significativamente com a formação dos nossos estudantes. Mas aqui eu deixo um pedido. Compartilhe esse conhecimento com os demais colegas que ofertam ensino médio. É um material rico, com uma metodologia diferenciada e que vai contribuir poderosamente aí no aprendizado dos nossos estudantes. Para isso, é esse momento de orientação, de apresentação, de divulgação. Contamos com você nesse processo. Obrigada, professora Keila. Então, gente, hoje vocês irão conhecer melhor todas as orientações pedagógicas do material Acerta Mais Enem. E para isso eu vou chamar o professor Marcos. Muito obrigado pela apresentação. Como foi dito, eu sou o professor Marcos Nunes, sou um professor de matemática especializado em Enem. Eu gosto muito dessa parte. Eu sou também pedagogo, além de ser professor de matemática, né? E tenho um mestrado em matemática, ali na USP São Carlos, lá de São Paulo. É um momento muito especial estar com vocês para apresentar esse material tão especial, focado nos alunos do terceiro ano do ensino médio. Olha o nome, Acerta Mais Enem. Quantas vezes estamos em sala de aula e essa é a pergunta que é nos feita, não é verdade? Professor, como eu posso fazer para acertar mais questões no Enem? Como eu posso fazer para me desenvolver melhor? Então, nesse momento, estaremos compartilhando com vocês algumas funcionalidades desse material que vai te ajudar a, com certeza, conquistar cada vez mais o seu aluno, conquistar cada vez mais seu espaço dentro desse ambiente de interação com essa prova tão especial, tão comentada e tão importante no nosso país, que é o Enem. Conheceremos aqui as suas habilidades, conheceremos algumas competências e algumas ideias especiais relacionadas ao trabalho do professor e do aluno. Portanto, nos acompanhe durante toda essa aula e, com certeza, você vai conseguir melhorar a sua interação com esse material. Acerta Mais Enem foi um material de referência estratégica preparado especialmente para os alunos e focado na realização do Enem. Isso significa que é um material que não vai trabalhar com outros vestibulares, não vai ser focado em outras instituições, é focado no Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. É claro que nós entendemos que esse exame tem suas peculiaridades, tem sua maneira de ser visto, tem suas características. E por isso, nós entendemos também que o Enem precisa dessa atenção. Um material focado só para isso vai fazer com que o seu aluno possa render mais. Veja só. O nosso público-alvo são os estudantes do ensino médio, mas não apenas os estudantes, também os professores. Isso mesmo. Nós temos no material do Acerta Mais Enem características próprias para você, professor, e também para o seu aluno.
Isso faz com que você entenda que cada uma das áreas vão ser valorizadas, tanto as áreas de linguagens, quanto a de matemática, a de ciências humanas e também a área de ciências da natureza. Claro que eu gosto muito mais da área de matemática, porque eu sou professor de matemática, mas as outras também são muito boas, eu posso garantir. Além disso, nós podemos aqui entender que é importante deixar claro para o aluno como ele vai utilizar essa nota. Muitas vezes ele se pergunta, professor, para que eu vou fazer o Enem? Por que eu tenho tanto que me preparar? E aqui vem já algumas dicas para você mostrar para o seu aluno como ele vai utilizar essa nota do Enem. Afinal de contas, o Enem vai fazer com que ele possa conquistar algo que talvez ele não tenha pensado ainda. Veja bem, é importante você entender que ele pode concorrer a vagas em faculdades e universidades públicas e privadas, além de ingressar em instituições de ensino superior no exterior. Participar do sistema de seleção unificada, conhecido aqui como SISU, e também participar do programa de Universidade para Todos, que é o tão chamado, tão conhecido aí, ProUni. Temos também a participação no Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES. E, além disso, ele pode concorrer em vagas nas faculdades e universidades por meio de especificações das próprias instituições de ensino superior. Conseguir bolsas integrais ou parciais em instituições privadas. Por que é tão importante conhecer esses itens do Enem? Exatamente para que o aluno possa perceber para que ele vai utilizar. Ele pode ter escolhido, então, na verdade, uma instituição em que a nota do Enem é suficiente para que ela possa aprová-lo. Mas talvez a instituição que ele escolheu, a nota do Enem é apenas uma parte da nota. Isso é uma decisão de cada instituição de ensino superior. Nós não podemos definir isso, mas o que nós podemos garantir é que o Enem é de extrema importância para que essa conquista possa ser alcançada. E como vocês viram aqui, FIES, ProUni, SISU, são muitos programas que utilizam a nota do Enem. Posso garantir também que depois que esse aluno ingressar numa universidade, a sua nota do Enem também será usada. Porque lá no futuro, quando ele for fazer o ENAD, haverá uma comparação da sua nota, a nota de saída do ENAD, com a nota de entrada, que é a nota do Enem, que ele já tem quando acessou a universidade. Portanto, tirar uma nota boa, entrar no Enem de maneira assertiva, conhecendo o que está sendo trabalhado, é uma necessidade. Vamos, então, pensar em outras funções, outras interações do Enem. Podemos pensar em que abordagem foi solicitada, de que forma predominante essa coleção está aqui apresentado para eles. Entenda que nós temos uma revisão dos conteúdos de primeiro e segundo ano do ensino médio. Além disso, também os conteúdos que deveriam ser do terceiro ano. Com isso, você pode entender que o seu aluno vai estar preparado com o conteúdo de todo o ensino médio. Não é fácil, porque são conteúdos densos e é muita coisa para um período de um ano apenas. Mas lembre-se, a matéria do primeiro e do segundo ano é uma revisão. Portanto, nós precisamos tocar nos assuntos, lapidar as arestas e continuar. Não podemos estacionar nos conteúdos do primeiro e do segundo ano. Afinal de contas, o nosso aluno estará no terceiro ano do ensino médio. Além disso, a coleção Acerta Mais Enem apresenta-se alinhada com a BNCC e a matriz de competências do Enem, oferecendo recursos didáticos e atualizados e focados no desenvolvimento integral do estudante. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós somos cobrados pelo nosso diretor, pelo nosso coordenador, a trabalharmos as habilidades da BNCC. E eles estão cheios de razão. Precisamos fazer isso. E quando você encontra no material essas referências, é claro que isso vai te ajudar a saber exatamente o que você está fazendo e como você pode desenvolver melhor o seu trabalho. Não importa a área que você esteja, todas as habilidades da BNCC estão descritas dentro do nosso material. Além disso,
Favorece também a implementação de estratégias de ensino com maior abrangência interdisciplinar, estimulando a leitura da realidade, contextualização e a capacidade de resolução de problemas reais. Claro que você, professor, já teve um contato com muitas questões do Enem. As questões do Enem são fundamentalmente questões de contextualização. Portanto, é necessário que o aluno consiga olhar para o mundo e enxergar sua matéria, e olhar para sua matéria e também ver nela o mundo. Esse paralelo, essa ideia, esse ping-pong entre a realidade e o conteúdo precisa acontecer. E o nosso material vai te ajudar nessa projeção. Bem, alguns critérios de seleção para o que estaria no nosso material foram estabelecidos. Não foi assim, pega todas as questões, vamos fazer um caderno onde vai ser respondido todas as questões do Enem. Não, mesmo porque isso nós já temos muito por aí. A ideia era que você tivesse a separação por conteúdo muito bem feita, com a introdução também colocada ali de cada um dos módulos. Além disso, exercícios resolvidos, exercícios propostos e depois, além da parte de olho no Enem, onde o aluno teria ali acesso a conseguir responder cada uma dessas habilidades, ele também poderia ter, nesse ambiente, alguns itens que são imprescindíveis para compreender uma prova do Enem. Para escolher a composição desse material, algumas etapas foram pré-estabelecidas. Entre elas, podemos destacar o domínio da linguagem, a compreensão dos fenômenos, o enfrentar situações, problemas, construir argumentação e elaborar propostas. Entenda, professor, que ao fazer o passo a passo desses processos, você estará, sim, preparando o seu aluno e apresentando o seu aluno exatamente o que é o Enem. Quando nós pensamos essa coleção, nós pensamos ela dividida em 4 módulos, exatamente para que você pudesse entender que cada bimestre alguns conteúdos são estabelecidos e elaborados de maneira clara e bem divididos para que você possa aí trabalhar com mais tranquilidade. No primeiro módulo, nós temos 2 livros. 2 livros são lhe apresentados. O primeiro livro, Matemática e Ciências da Natureza, e um outro livro de Linguagens e Ciências Humanas. Nesse primeiro módulo, você tem entre 3 a 4 conteúdos bem estabelecidos de cada uma dessas disciplinas, para que você consiga trabalhar e para que você consiga também fazer as etapas. Não adianta apenas você falar do conteúdo ou apenas revisar os conteúdos. Afinal de contas, isso ele tem muito no YouTube. É necessário que ele possa debruçar sobre o conteúdo, responder questões, porque assim ele vai conseguir trabalhar com mais exatidão. No segundo módulo, se repete a mesma ideia. Só que aqui nós já temos a capa do módulo 2, né? Você pode observar que é um material muito bonito, um material muito bem elaborado, e onde você também vai poder fazer com que o seu aluno tenha gosto de estudar. É muito importante isso, né? E saber que é continuidade. Ele viu ali uma certa quantidade de material no módulo 1 e agora ele recebe essa quantidade no módulo 2. Ele vai poder entender que existe uma continuidade. E além disso, é claro, ele vai aguardar exatamente o que vai acontecer no módulo 3. O que eu gostaria de destacar no módulo 3 é que o aluno, nesse ponto, já sabe como o material estará dividido. Ele sabe exatamente que na videoaula ele é redirecionado para uma questão diferente daquela que foi trabalhada até ali. Entenda que o aluno percebe que quanto mais questões ele fizer, mais preparado ele estará. Isso vai ajudar demais. Por quê? É o costume com a linguagem que vai fazer com que o aluno possa perceber que ele está mais preparado a enfrentar essa avaliação. É claro que o Enem é diferente em todos os anos. Porém, ele possui um padrão. E é esse padrão que a coleção Acerta Mais Enem quer mostrar para você, professor, e também para o seu aluno. Porque se você conhece o padrão, você com certeza vai conseguir
escolher melhor como avaliar. Você vai conseguir escolher melhor como preparar o seu aluno para essa prova, para essa avaliação tão importante, como já foi dito até aqui. O quarto e último módulo, mas não menos importante, ele traz ali a cereja do bolo. Ele traz aqueles conteúdos que são importantes, que também caem no Enem, mas que eles podem ser trabalhados em algumas questões mais específicas. Então, esteja atento ao banco de questões, esteja atento à coleção que lhe é apresentado, porque com certeza isso vai te ajudar demais para você entender o processo dessa coleção. Só que, se fosse só até aqui, só esses 4 itens, só esses 4 módulos, nós estaríamos fazendo talvez mais do mesmo. Porque dividir o Enem em 4 áreas já é o que muita gente faz por aí. Temos outros diferenciais no nosso material. E eu queria mostrar para você. Olha só esse livro, especificamente o livro de redação, onde você tem as 5 competências exigidas para a redação do Enem. Entenda, professor, que é um material separado, onde ele vai poder ser trabalhado durante todo o ano. Claro que aqui eu preciso deixar registrado que a questão da redação no Enem é a que possui maior nota historicamente em todo o Brasil. Porém, é também aquela que os alunos conseguem, se conhecerem as habilidades que são trocadas, as habilidades que são colocadas ali para essa parte, para a prova exatamente, se ele conhecer quais são as habilidades solicitadas, ele vai, com certeza, melhorar o seu desempenho. Ele vai conseguir chegar na nota esperada, rumo ao 1000. Nós sabemos que muitos alunos aí sonham com 1000, mas se ele tiver ali uma nota maior que 900, com certeza ele já vai estar entre os melhores do Brasil. Mas podemos chegar no 1000. E para chegar no 1000, precisamos então fazer essas 5 competências, entender esses 5 passos. E esse livro, esse material, vai te ajudar com isso. Além disso, entendemos que não basta saber escrever, mas temos que saber argumentar. Portanto, além dos 4 módulos que já te foram apresentados, e além também do material de redação, nós temos na composição da nossa coleção ainda 4 livros especiais. Esses livros são de tecnologia, sustentabilidade, empreendedorismo e produção textual. Quando falamos isso, é muito importante para você entender que é um diferencial da nossa coleção. Quando falamos em tecnologia, essas questões podem estar sendo trabalhadas em matemática, em física ou até mesmo na redação. O tema que é apresentado diante dessa coleção, diante desse material, faz com que ele esteja preparado não apenas para responder questões especificamente de tecnologia, mas para que a tecnologia seja um assunto transversal diante de tudo que pode ser trabalhado no Enem. E como sabemos que o Enem é uma prova de aplicação, uma prova de aplicabilidade, conhecer os temas transversais ou saber conversar sobre eles é muito importante. Eu também fiz Enem. Já faz muito tempo, é claro. Mas quando eu estava me preparando para o Enem, eu lembro bem da minha mãe, que é professora, dizendo o seguinte: você tem que ler bastante, você tem que estar antenado, tem que assistir os jornais, tem que ler revistas, tem que, inclusive, visitar sites onde estamos falando ali de notícias bem atuais para que você possa argumentar. É claro que quando você acompanha as notícias do Enem, uma das primeiras notícias que saem são: o tema da redação desse ano foi... E aí, diante dos variados temas da redação que podem aparecer, você pode ter certeza que esses temas também podem estar envolvidos. Tecnologia, sustentabilidade, empreendedorismo e, além disso, a produção textual. A produção textual é diferente da redação. É um material que vai apresentar técnicas para que o aluno consiga não apenas
produzir os textos, mas entender como eles foram produzidos. Isso significa que ele conheceu a estrutura de um texto. Isso é muito bom para que ele possa compreender bem as questões que lhe foram apresentadas. Além disso, quando pensamos em empreendedorismo, podemos pensar que no mundo de hoje, o nosso aluno tem que ver além. Além do ensino médio, ele tem que aprender a sonhar, ele tem que pensar no seu futuro e talvez como transformar o ambiente da sua família. Muitos dos nossos alunos que estão terminando o 3º ano do ensino médio, talvez sejam os primeiros que estão fazendo isso na sua família. Portanto, a mudança de patamar até mesmo financeiro, patamar educacional, naquele ambiente, passa pela vida dele, passa pelas suas conquistas. Portanto, plantar no coração desses alunos o empreendedorismo é algo imprescindível para que isso possa funcionar, para que isso possa acontecer. Além disso, nós podemos pensar também na questão da sustentabilidade e a responsabilidade que nós todos temos com o meio ambiente que vivemos. Entenda que estar ligado, estar antenado com isso é uma obrigação do professor. E claro que ele vai passar isso também para o seu aluno. De tecnologia, nem precisava gastar muito tempo, nem vou precisar gastar muito tempo falando de tecnologia, afinal de contas nós estamos imersos nisso. Mas muitas vezes os nossos alunos sabem usar muito bem as redes sociais, mas não sabem usar as tecnologias. Isso é um fator interessante que podemos melhorar e também trabalhar em sala de aula. Essa é a estrutura organizacional e metodológica da nossa coleção. Nós temos o texto com conteúdos selecionados e você pode observar aqui que as habilidades são sempre demonstradas através de marcações para o professor. Então você vai ter aqui exatamente que habilidade da BNCC está sendo trabalhada. Logo aqui do lado você vai ter uma atividade sobre esse conteúdo. Então o mesmo capítulo que é apresentado para você, ele é apresentado exatamente com a introdução, com a contextualização. Logo em seguida é trazida uma atividade que, lógico, estará falando da mesma habilidade que foi trabalhada até aqui, que foi apresentada através desse texto. Além disso, você tem também um resumo com os elementos mais relevantes dos conteúdos e também de videoaulas. Toda vez que aparece o texto resumo, você vai ter ali uma seção, um pedaço do livro, onde vai estar trabalhando qual foi a parte mais importante. E vai ter uma videoaula resolvendo questões do Enem ou de provas muito semelhantes ao Enem, com o passo a passo. Detalhe, muitas vezes essas questões não estão no nosso material, ou seja, é um extra. E aí eu queria deixar uma dica para você. As aulas de matemática são as mais bonitas, tá bom? É lógico, eu estou lá, então fica mais bonita quando você sabe quem está lá. Bem, nessa parte você vai entender que o aluno vai poder interagir com o material através do seu material. Ele vai poder ler através ali da sua câmera, do seu celular, e ele vai ser redirecionado para um vídeo no YouTube. Esse vídeo não tem uma duração muito grande. Nós sabemos que os nossos alunos, eles não prestam muita atenção quando o vídeo é muito longo. Então nós tivemos ali o cuidado de trazer um material que os vídeos fossem num tamanho bom. Observe ali que o máximo você vai ter vídeos com 20 minutos já ali trabalhando, mas você fala assim, mas é muita coisa, 20 minutos. Não se preocupe, são vídeos bem editados, vídeos feitos também com a qualidade de estúdio sensacional, onde ele vai poder encontrar ali professores respondendo questões passo a passo. Então, vale a pena que você incentive o seu aluno a assistir esses vídeos. Acho também que vale a pena você assistir esses vídeos, professor, para que você possa descobrir se pode ou não, até mesmo utilizar durante as suas aulas, tá bom? Além disso, nós temos também a parte de olho no Enem, onde você vai ter as questões feitas passo a passo. E além disso, você ainda vai ter aqui, mais uma vez, a marcação de que habilidade que está sendo trabalhada.
É muito importante que você, professor, entenda que essa habilidade, que além de estar sendo respondida, está sendo comentada, ela pode ser destrinchada por você na aula, trazendo outras questões, trazendo até mesmo para discussão com o aluno, para que ele possa entender o material e que, além disso, ele possa compartilhar a sua opinião sobre ele. E aí, finalmente, vem a parte do agora é com você. Ou seja, querido aluno, vamos lá, vamos à obra, vamos fazer. Agora que você já viu o resumo, agora que você já viu um exemplo do Enem, agora que você já teve acesso a uma videoaula, agora que você já teve todo esse amparato, agora sim é sua vez. Agora é com você. E aí ele vai poder fazer o seu exercício, vai poder ter uma gama de exercícios muito grandes, onde ele vai poder trabalhar passo a passo com essa organização aí. Além disso, você ainda tem o material para o professor, que traz, além dos códigos alfanuméricos, como eu já mostrei para vocês aqui algumas vezes, tem também algumas dicas, algumas orientações. Tudo que estiver em vermelho no material do professor, como esse exemplo aqui, ele não vai aparecer no material do aluno. Então você vai ter aqui uma dica, uma orientação que está sendo descrita ali para você, professor, mas o aluno não tem essa informação. Isso significa que ao ler essa dica, você pode estar ali utilizando uma metodologia diferente na sua aula, você pode estar utilizando essa informação a seu favor. É claro que uma coleção ela pode ser a melhor possível, mas se ela ficar guardada na estante, de nada vai valer. É muito importante que você use essa coleção. É muito importante que você se aproprie dela, conheça o material, para que você possa trabalhar com tranquilidade. E para falar de um ponto muito importante, que é a parte da redação, eu vou voltar aqui para uns itens que são trabalhados no nosso material e no livro de redação em especial, para que você possa entender. Alguns desses itens são a introdução à redação do Enem. Como que é a redação? Por que a redação do Enem é diferente de outras instituições? O que é trabalhado? Como é feita a correção? Você já tem ali muitos materiais, mas esse trabalho, esse livro de redação traz isso bem esmiuçado. Além disso, quais são as suas competências? Fazer um planejamento de texto, trabalhar a acentuação. Olha só, nós sabemos a importância de trabalhar a acentuação diante da nossa sociedade, né? Muitas vezes o acento tem sido esquecido por conta até mesmo de vícios de linguagens trazidos por conta do uso da internet. A concordância nominal, a concordância verbal, além dela, a concordância pronomial. Entender que você falar adequadamente vai te ajudar também a escrever adequadamente. Isso é muito importante. Ter a noção das regências, tanto nominal quanto verbal. Saber aplicar corretamente a crase. Também fazer o bom uso da pontuação. E além disso, ter um bom repertório de conhecimentos. E o que é mais interessante, as propostas de redação que são inéditas. Isso mesmo. São temas contemporâneos que vão contemplar a matriz do Enem, a matriz trazidas ali pelo INEP, mas de maneira inédita. Isso quer dizer que você, professor de redação, pode estar ali praticamente mostrando para o aluno uma opção dele aplicar tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele se preparou para aquele momento de maneira especial, através de algo inédito. Não adianta ele ver a redação do ano passado, não adianta ele ver a redação de 2 anos atrás. Ele vai ter que agora colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu a partir do seu conhecimento, a partir das suas habilidades, do seu trabalho, diante de um conteúdo inédito, diante de um assunto inédito. Isso é muito importante. Mas tudo isso, nós temos uma cereja do bolo. Nós temos a plataforma digital. Não apenas o ambiente do livro, mas nós temos um combo, um combinado muito especial, onde o aluno poderá interagir com o ambiente digital de maneira muito clara. E não apenas o aluno, mas também o professor. Então você vai ter aqui o acesso a um QR Code,
onde você vai poder fazer o seu cadastro, professor. Isso mesmo. Através desse QR Code, você pode estar fazendo a leitura nesse momento aí, você poderá acessar a plataforma. Aqui você também tem o passo a passo para que você consiga fazer esse cadastro. E assim você vai ter acesso a todo um material muito importante, muito especial, que vai dar o suporte para que as suas aulas possam ser cada vez melhores, tá bom? Além disso, é possível fazer o cadastro do aluno. Então, o estudante, seguindo um passo a passo muito parecido com o do professor, irá fazer também o seu cadastro. Uma vez que você, professor, já tiver feito o seu cadastro, vai ficar fácil para que você possa orientar o seu aluno também a fazer o cadastro dele e ter acesso a esse material. Lembrando que o aluno que vai estar interessado no Acerta Mais Enem, o aluno que você vai motivar a estar encontrando essas atividades, é um aluno que, muitas vezes, ele precisa de um plus, precisa de algo a mais, precisa de algo diferente. Portanto, a plataforma vai trazer essa interação muito especial com esse aluno. Bem, essa aqui é a cara da nossa plataforma, é o acesso digital. É por ali que ele vai entrar. Então, se você quer saber o nosso site também, basta ler esse outro QR Code aí, para que você possa ter essa interação e esse acesso a esse ambiente. Além disso, você tem aqui a nossa plataforma, e nele você vai ter o painel do usuário, você vai ter acesso a livros em PDF, a videoaulas, a orientação para alunos e também para os professores. Temos as sequências didáticas, os simulados, os bancos de questões, e aqui eu queria enfatizar um detalhe muito importante: é um banco de questões extremamente atualizado e completo. Nós temos questões de 2010 até 2024. Isso faz com que você possa trabalhar com questões que já foram passadas em Enems anteriores, de maneira a mostrar para o aluno que não é o jeito do professor solicitar, e sim o jeito do Enem solicitar. Isso é muito importante. E além disso, claro, as redações. Bem, aqui você tem uma declaração sobre o chatbot, que é muito importante esse atendimento, só que nós temos ali um atendimento humanizado, né? Nós temos uma pessoa que estará respondendo você, logicamente em horário comercial, para que você possa ter ali as suas dúvidas sanadas, tanto aluno quanto professor. Esse aqui é o link de acesso à apresentação da plataforma. E também nós temos aqui conosco uma pessoa muito especial, que é a Joyce, a professora Joyce, que ela irá apresentar agora em tempo real a nossa plataforma. E assim você vai poder tirar as suas dúvidas. Joyce, é com você. Muito obrigada, Marcos. É uma alegria imensa estar aqui com você, professor e professora. Hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre a plataforma. Eu sou Joyce Oliveira, eu sou professora de História, né, uma área um pouquinho diferente aí do professor Marcos, e hoje eu trabalho com plataformas digitais voltadas para o ensino. Hoje o nosso papo aqui, professor e professora, é pensar um pouquinho como é que essa plataforma ela vai potencializar o seu trabalho com o Acerta Mais Enem. Nós que estamos em sala de aula, nós sabemos que temos muita coisa a fazer, não é? É livro para dar conta, é exercício para fazer, fora toda a documentação que a gente precisa entregar sempre. Então, nós pensamos aqui numa plataforma que vai contribuir de fato com o dia a dia, com a prática docente, com as estratégias de sala de aula, com a metodologia. E a gente sabe também que não é fácil usar uma plataforma, seja no nosso planejamento, seja na própria sala de aula. Isso porque nós temos aí um monte de plataformas digitais ao nosso alcance, né? A gente sabe que nós vivemos em um mundo muito digital, mas que nem sempre é fácil casar isso com aquilo que a gente faz dentro da sala de aula. E por isso nós pensamos numa plataforma que realmente esteja a serviço do professor e, nesse caso aqui, também esteja a serviço dos nossos estudantes.
Essa é uma fase muito tensa na vida deles, não é verdade? A gente sabe que prestar o vestibular, o Enem, é uma fase que dá muita ansiedade, é uma fase que mexe muito com a cabecinha deles. Então, a gente também criou um ambiente virtual que possa dialogar com eles. A gente pensou numa linguagem que possa ser importante para eles também, e que eles encontrem aqui ferramentas para trabalhar. Porque a gente sabe que eles são, sim, os nativos digitais. Mas será que eles sabem usar a tecnologia para estudar? Será que eles sabem como usar todas essas ferramentas aí, até como o professor Marcos falou, para melhorar o repertório deles, para, de repente, ter um argumento melhor lá na redação do Enem? Então, a gente mostra para eles também como a tecnologia, como as plataformas digitais podem ajudá-los nesse dia a dia. Então, eu vou mostrar para vocês a plataforma, mas, para começar, a gente precisa fazer o cadastro. Acho que essa é a minha missão principal hoje aqui. Eu quero garantir que vocês se cadastrem na plataforma. Então, a gente já mostrou aqui os QR Codes, a gente já mostrou na tela, mas eu quero fazer juntos com vocês. Por quê? Quando a gente fala de tecnologia, de plataforma, a gente precisa fazer junto, a gente precisa testar e a gente precisa colocar no nosso dia a dia. E eu vou fazer um convite para vocês aqui, que é: usem a plataforma. Se a gente olhar para o nosso celular agora, vou fazer esse convite para você que está assistindo, quantos aplicativos você tem aí no seu celular? E quantos deles, de fato, você usa no dia a dia? Isso a gente está falando de entretenimento. Imagina quando a gente falar, então, de trabalho, não é verdade? Então, coloquem isso na rotina de vocês, na preparação da aula. Usem ali pelo menos uma vez na semana, coloca no semanário, enfim. Tentem colocar isso como algo, como parte mesmo da sua preparação de sala de aula. Então, vamos começar? Eu vou pedir aqui para o pessoal já colocar a minha tela, que a gente vai fazer juntos, primeiro, o autocadastro. Vamos lá. Então, o primeiro passo aqui do autocadastro é você fornecer os seus dados pessoais. E aqui, pessoal, eu vou fazer um adendo e dizer para vocês ficarem muito tranquilos e muito tranquilas em relação à proteção dos dados de vocês. Eu sei que a gente está pedindo aqui dados pessoais, dados profissionais, e a gente realmente precisa cuidar disso. Nós estamos aqui, garantindo toda a LGPD, os dados de vocês eles estão protegidos pela nossa editora, então vocês podem ficar muito tranquilos em oferecer essas informações. O primeiro passo, então, é oferecer dados pessoais. Colocar o nome completo, o CPF e um e-mail, tá bom? E aí é importante que você coloque um e-mail que você tenha acesso, porque depois as suas credenciais chegarão lá nesse e-mail. Então, você vai selecionar aqui o seu estado, a sua função, e depois a sua regional, o seu município e a sua unidade escolar. E, por fim, qual é a sua área do conhecimento? Vou puxar a sardinha aqui para mim e vou colocar ciências humanas. Se fosse o professor Marcos, colocaria matemática. Então, a gente envia e aí a plataforma vai dizer para você, olha, presta atenção aqui. Está certinho esses seus dados? Porque isso é muito importante. Você vai ter acesso àquilo que você cadastrou. Você vai ter acesso ao componente curricular, à área do conhecimento que você colocou nesse momento. Por isso, é tão importante olhar para esses dados com calma e aí sim confirmar. Depois de confirmado, você vai receber lá naquele e-mail que você cadastrou as suas credenciais e o link para o primeiro acesso. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto. Se eu sair daqui hoje e vocês conseguirem fazer esse cadastro, já estamos felizes, tá bom? Bom, cadastrados, todos estão. É importante dizer também que os estudantes também serão cadastrados, eles podem fazer o cadastro via QR Code, eles também terão acesso à plataforma e vocês podem ajudá-los, orientá-los nesse sentido. Feita essa etapa, vamos para a plataforma, então. Então, no primeiro acesso, é importante explicar que vocês vão ter ali uns termos de autorização, uns termos de segurança, garantindo a LGPD, e vocês vão ter a oportunidade de trocar a senha. Você vai trocar a senha padrão para a sua senha pessoal.
Se por um acaso, né, você esquecer essa senha depois, é possível recuperar. Você pode clicar no menu de recuperar senha e você receberá ali um e-mail para recuperar essa senha. Poxa, Joyce, a memória não está boa, não estou me lembrando de nada, nem do e-mail, nem do login. Como o professor Marcos falou, nós temos um atendimento que vocês podem entrar em contato com a gente antes mesmo de acessar a plataforma, na página de entrada, e vocês falam com o pessoal lá do nosso atendimento e eles vão, com o maior carinho, ajudar vocês a recuperar senha, a tirar dúvidas, né? São pessoas que estão ali do outro lado para atender vocês e ajudar para que vocês tenham uma melhor experiência com a nossa plataforma. Então, vamos imaginar aqui, né, que você já passou por esse cadastro, você já conseguiu acessar a plataforma. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês o que o estudante e o que você, professor e professora, vai encontrar aqui. Bom, aqui estão todos os cards, porque eu entendo, né, a gente que é professor, a gente precisa ver também o que o nosso aluno vai visualizar, né? Assim como o professor Marcos deu a dica para vocês, assistam os vídeos que são destinados aos alunos, eu estou dando essa dica aqui para vocês também, né? Vamos entender o que esse estudante tem à disposição, porque no dia a dia eles vão tirar dúvida, eles vão perguntar para a gente como fazer as coisas, então é importante que a gente tenha essa clareza. Então, primeiro eu vou falar da visualização do estudante, tá? São esses dois primeiros cards aqui, Acerta Mais Enem e o Redação. Vamos olhar, então, o que tem no Acerta Mais Enem. Essa é uma plataforma, pessoal, que ela foi feita para ser muito clara, muito intuitiva, né? A gente não criou aqui 1 milhão de ferramentas, justamente porque a gente entende que está todo mundo na correria, a gente tem pessoas que não têm tempo para assistir vídeos longos, então isso precisa ser funcional. Por isso que a plataforma, vocês vão ver, ela é bem direta, bem objetiva, tá bom? Bom, o que o nosso estudante vai ver? Ele vai ver uma apresentação do projeto, então ele vai entender aqui um pouquinho mais do que é o Acerta Mais Enem, por que o Acerta Mais Enem ele foi criado, tá bom? Então ele vai acessar aqui e ele vai ter essas informações. Ele pode tanto visualizar os cards, como ele pode visualizar numa trilha lateral. Ao voltar aqui, ele vai ter acesso também aos livros. E é muito importante, porque os nossos estudantes, eles recebem sim o livro impresso, mas eles podem acessar isso no celular, no tablet, no computador de casa. Eles têm mais uma possibilidade de trabalhar com esse material. E a gente sabe que eles são nativos digitais, que eles gostam, então eles têm ali um PDF, eles podem explorar esse material da melhor maneira possível. A gente tem também aqui um card de proposta de redação. E dialogando um pouquinho com o que o professor Marcos falou agora de pouco, né, o nosso desejo de que eles cheguem à nota 1000, ao longo do ano, nós vamos propor para os nossos estudantes propostas de redação, para que eles treinem. A redação é algo complexo no Enem. Eles precisam ir treinando as suas habilidades, eles precisam expandir repertório e eles precisam ter feedback. Então, eles vão ter a possibilidade de fazer as propostas de redação, eles vão subir a redação aqui na nossa plataforma, então as orientações elas estão aqui, ele vai receber ali, né, um tema para ele estudar, para ele escrever a redação, tudo de acordo com o Enem, como hoje é feito, para que ele tenha uma experiência mais realista possível do que ele vai encontrar lá no final do ano. Inclusive a experiência de sentar ali com a caneta preta, de escrever, né? Então, é importante aqui a gente garantir que esse estudante ele possa, sim, ter a experiência mais próxima do dia em que ele foi fazer o Enem. Voltando aqui para a plataforma, depois que ele faz a redação, ele sobe aqui, ele tira uma foto com o próprio celular, a gente vai explicando para ele nas orientações qual é a melhor maneira de fazer isso, ele sobe essa redação, a redação vai ser corrigida, ele vai receber feedbacks pelas competências que o Enem pré-estabelece. E depois de alguns dias, ele recebe ali essa resposta para que ele possa estudar, para que ele possa melhorar.
E isso é muito importante para o próprio professor de redação, que vai, então, criando estratégias dentro de sala de aula, para que o próprio professor possa fazer novas aulas, novas estratégias para ajudar esse estudante que está se preparando para fazer a redação do Enem. Além da redação, esse estudante ele vai ter uma série de videoaulas para estudar. Como a gente viu agora de pouco com o professor Marcos, o nosso material, o Acerta Mais Enem, ele tem um objetivo revisional. Ele vai, então, pegar esses estudantes e vai garantir que eles possam estudar aqui, né, o conteúdo do primeiro e do segundo ano e também ali avançando em relação ao conteúdo e às habilidades do terceiro ano. Então, a gente tem videoaula de arte, biologia, educação física, filosofia e a mais divertida de todos, história, né, ao contrário do que o professor Marcos imagina. Mas a gente tem aqui todas as videoaulas para esses estudantes se prepararem de forma autônoma. Eles estão numa fase da vida em que eles querem estudar, que eles já têm ali os seus planos, que eles já têm as suas próprias ambições. E é importante que a gente, enquanto escola, como rede e como professores, a gente apoie. E entregar material de qualidade é uma maneira de fazer isso. Então, tudo isso está à disposição do nosso estudante. Ele vai poder estudar o livro, a videoaula e ele vai fazer a redação. Bom, essa é a visão do nosso estudante. Agora, professor, eu vou falar do que tem para você dentro da plataforma. E como eu disse, o nosso objetivo é que seja algo muito assertivo, que seja algo que realmente contribua para a sua prática docente. Eu vou mostrar primeiro aqui esse card chamado Formação Acerta Mais Enem. Nós, professores, precisamos estudar o tempo todo, né? Eu acho que é algo que todos nós sabemos. A gente está o tempo todo se atualizando. E quando se trata de vestibular, isso é ainda mais complicado, porque a gente tem que ficar o tempo todo vendo quais são as últimas provas, quais foram as mudanças que aconteceram de um ano para o outro, ampliando o nosso repertório para ajudá-los a preparar propostas de redação contemporâneas, atualizadas. Então, aqui, a nossa editora, ela preparou materiais para vocês para ajudá-los nessa ampliação do repertório, tanto teórico como metodológico, para que vocês ajudem os estudantes. Então, vocês também vão encontrar aqui uma área de apresentação, para que vocês conheçam um pouco mais o que a gente está falando desse projeto, o que a gente espera desse projeto. E a gente tem também todas as outras ferramentas, entre elas os livros. Então, vocês viram um pouquinho da composição desses livros com o professor Marcos antes. Então, todas as orientações didáticas que aparecem ali para você conduzir a sua aula. Você tem também a possibilidade de baixar isso no seu computador, baixar isso no seu celular, para que você estude. Tem gente que gosta, né, de grifar, tem gente que gosta de fazer anotação no documento, tem gente que gosta, inclusive, de usar parte do PDF para dar aula. Então, a ideia é dar ferramenta aqui para você, professor, para que você trabalhe esse material para potencializar a sua aula e essa experiência, né, esse processo de ensino-aprendizagem dos seus estudantes. Além, então, dos livros, a gente tem uma área dedicada aos professores e aos vídeos para esses professores. Então, assim como os alunos eles vão ter vídeos que vão revisar conteúdo, aqui nós convidamos os professores a pensar e um pouquinho mais sobre como dar essas aulas. Quais são ali, né, os conteúdos que eles vão trabalhar a partir do livro. Então, a gente propõe ali perspectivas de sala de aula, a gente propõe ali formas desse professor trabalhar competências, habilidades e assim por diante. Né? Então, o professor ele vai encontrar aqui uma série de recursos mesmo para que eles possam potencializar a sua sala de aula. A gente tem as nossas próprias formas de dar aula, mas a ideia é que a gente possa ampliar esse conteúdo. Então, vamos voltar aqui na área do painel. Além das formações, dos vídeos, né, e da apresentação, a gente tem também os livros dos alunos.
Como a gente falou anteriormente, é importante que o professor tenha clareza de qual é o repertório, de qual é a ferramenta oferecida para o seu estudante. Então, o professor ele também encontra nessa área, além dos livros dele, os livros dos seus alunos também. De todas as áreas do conhecimento, ele vai poder baixar isso no seu computador, trabalhar isso em sala de aula. Por fim, nós temos também outras ferramentas muito importantes, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Nós temos as sequências didáticas e nós temos também o banco de questões. Vou primeiro aqui na sequência didática. O que é a sequência didática? Bom, nós preparamos a nossa aula, nós chegamos lá com muita vontade que as coisas funcionem da melhor maneira possível, mas a gente sabe que cada sala de aula é um universo à parte. Então, muitas vezes, eu vou identificar a necessidade de trabalhar com os meus alunos de uma outra perspectiva. Eu vou buscar ali uma forma de desenvolver uma outra habilidade, de trabalhar um assunto com um pouquinho mais de clareza. A gente está falando aqui de estudantes que estão olhando para um aspecto revisional. Então, é bastante difícil, né, você dar conta aqui de 2 anos do ensino médio num período tão curto. Então, a gente traz aqui para os nossos professores sequências didáticas, orientações de aula, são planos de aula ali que muitas vezes contemplam 3, 4 aulas, para que esse professor ele possa, muitas vezes, recalcular a rota, para que ele possa endereçar uma demanda específica, uma necessidade específica dos seus estudantes. Os estudantes estão com uma dificuldade específica, com uma habilidade, ou com alguma parte ali que eu estou vendo que eles precisam aprofundar um pouquinho mais. Eu tenho essa área aqui na plataforma, em que eu posso buscar essas sequências de acordo aqui com as áreas do conhecimento, com os códigos alfanuméricos da BNCC. Tá? São muitas sequências que o professor ele pode baixar, ele pode acessar da melhor maneira que ele entender que vai ajudá-lo nesse contexto com os seus estudantes. Então, ele vê aqui quais são as habilidades que estão sendo mobilizadas pela BNCC, qual é a série, né, que está sendo contemplada, a disciplina, o componente curricular, e ele pode ou ver aqui na própria online, ou ele pode baixar isso na máquina e ele pode trabalhar em sala de aula. Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, mas nós temos, então, uma sequência de história que está trabalhando a independência dos Estados Unidos. Então, eu tenho quais são as habilidades da BNCC que estão sendo mobilizadas, os meus objetivos de aprendizagem, objeto de conhecimento, tudo muito bem pensado e já preparado para o professor. A gente sabe que o professor tem muito trabalho, que a gente está o tempo todo aqui com o tempo contado. Então, qual foi o nosso objetivo? Facilitar a vida desse professor. Afinal, a tecnologia tem que servir para isso, né? Não é mais um complicador, deveria ser algo que facilita a nossa prática docente. Então, no desenvolvimento da minha sequência didática, eu vou ter a minha aula 1, a minha aula 2, totalmente detalhadas, com atividades já pré-estabelecidas, com a resposta, com uma orientação didática de como é que eu vou conduzir essa aula. Então, a ideia é realmente aqui potencializar. Além disso, eu tenho também o banco de questões. O professor Marcos mencionou um pouquinho na fala dele. Quando a gente está falando de Enem, a gente está falando da necessidade desses alunos treinarem. Isso é fato, né? O Enem, assim como outros vestibulares, eles expõem os nossos estudantes a essa prática mesmo, do exercício, das questões. Então, o nosso objetivo aqui com o banco de questões é que o professor, olhando para a sua sala de aula, entenda as necessidades desses estudantes e consiga identificar ali quais questões eles precisam trabalhar mais, o que eles precisam treinar, se é língua portuguesa, se é matemática, se é ciências humanas. E aqui na nossa fábrica de questões, o professor ele pode criar as suas próprias avaliações. Ele pode fazer uma avaliação com um único componente curricular, ele pode misturar, ele pode fazer aqui colocar suas próprias questões com anexos. A ideia, professores, é que vocês tenham autonomia para criar e para melhorar esse processo de ensino-aprendizagem voltado para o Enem dos seus estudantes. Então, como vocês podem ver,
Tem bastante coisa aqui na plataforma. A ideia é que vocês explorem e fica o meu convite mesmo para que vocês mexam bastante na plataforma e que vocês contem para a gente o que vocês estão achando. Para a gente, é muito importante saber o que está funcionando e o que é possível melhorar. Então, dentro aqui da formação Acerta Mais Enem, eu deixei por último para falar para vocês, a gente criou uma área que chama Relatos de Experiência. O que é essa área? Bom, é um convite ao diálogo. Aqui, a gente espera que você, professor e professora, você conte mesmo para a gente o que você está achando do nosso material Acerta Mais Enem. Você acha que qual prática que você fez na sua sala de aula que deu certo? O que você está sentindo falta? Quais são as suas sugestões? E eu brinco sempre que a gente quer tanto saber que a gente criou um incentivo. E a gente pede aqui para que os professores que fizerem, né, os relatos ao longo do ano, pelo menos 3, eles vão concorrer a uma viagem ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, né? Fica a critério do professor essa escolha, com 3 diárias e mais um voucher de R$2.000 para que ele possa passear, para que ele possa descansar, para que ele possa aproveitar aí depois de um ano letivo tão pesado que a gente sabe como é que é. Mas aí fica o meu convite para você, professor e professora, para que você faça o seu cadastro, para que você acesse a nossa plataforma. Se você tiver dúvida, entre em contato com o nosso atendimento aqui na plataforma. Ele está disponível antes mesmo de você logar e que você possa fazer um bom uso e que ele possa realmente potencializar, especialmente pensando nas atividades que vão acontecendo ao longo do ano. O professor Marcos vai voltar e vai contar um pouquinho para a gente agora o que a gente ainda tem preparado ao longo desse ano. Vamos lá? Uau! Quanta coisa! Nós já ouvimos falar do material didático, das videoaulas, da plataforma. Tem até uma recompensa aí para o professor que conseguir relatar as experiências, né? Participar ali de um sorteio. E nós vamos ainda completar esse combo, mostrando para você um simulado. Exatamente. Esse processo muito especial que vai agora fechar com chave de ouro tudo que foi apresentado pela Joyce. Todo esse passo a passo que você, professor, poderá estar trabalhando na sua aula, na sua didática, na sua dinâmica, você precisa agora pensar que nós vamos ter datas especiais para simulados, isso mesmo. Então, o primeiro simulado vai acontecer dia 21 e também no dia 22 de maio. Então, vai ser via os cards na plataforma digital. Não pode perder essa data, tem que estar atento, já está muito próximo. Então, é necessário que você, professor, oriente seu aluno a estar com esse acesso em dia para que ele possa conseguir participar desse processo de simulado. Voltamos a dizer, para acertar mais questões do Enem, é necessário testar o seu conhecimento, é necessário fazer mais questões, é necessário conhecer a linguagem aplicada nesse Enem, aplicada nessa avaliação. O segundo simulado vai acontecer lá em setembro, nos dias 10 e 11 de setembro, também via plataforma digital. E aqui nós temos um detalhe importante. Os 10 alunos com melhor desempenho serão premiados. Então, vale a pena você incentivar o seu aluno para que ele possa estar participando, para que ele possa fazer desse momento um momento especial, um momento de dedicação, e que assim ele possa conquistar, quem sabe aí, uma dessas 10 primeiras colocações. Lembrando que alguém vai ocupar esse espaço. Por que não esse alguém ser o seu aluno? É muito importante você incentivá-lo para que ele participe. Além disso, nós temos também os simulados de redação. E esses vão acontecer em outras datas, mas também são muito importantes. São elas as datas 4 e 5 de junho, também via os cards da plataforma digital. E o segundo simulado de redação vai acontecer nos dias 8 do 10 e 9 do 10, via os cards na plataforma digital. Então, o primeiro simulado em junho, primeiro simulado de redação em junho, e o segundo simulado de redação ali no mês de outubro. Então, não perca essa oportunidade, incentive o seu aluno a participar, incentive o seu aluno a passar por todo esse processo, e com certeza você vai perceber que esse ambiente que nós vivemos, esse ambiente que nós estamos tentando incentivá-lo,
vai fazer com que o seu aluno possa enxergar um futuro melhor, enxergar uma possibilidade mais que especial. Nós precisamos fechar esse momento com chave de ouro, lembrando que você, professor, vai ter a oportunidade de fazer com que o seu aluno seja um protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Ouvimos tanto falar em metodologias ativas, em trazer o aluno para se conhecer, para interagir com o meio ambiente, para que ele possa também perceber que ele pode aplicar o seu conhecimento no dia a dia e aplicar o dia a dia ao seu conhecimento. Essa coleção vai te dar essa proposta, vai te dar essa opção. E você pode fazer com que o seu aluno perceba que o que ele está aprendendo é realmente significativo. Queremos aqui agradecer de maneira muito especial essa oportunidade à SEDUC, do Governo do Estado do Amazonas, e dizer que nós, como editores, estamos dispostos a estar respondendo vocês não apenas no chatbot, não apenas através ali do ambiente virtual, mas também estamos dispostos a prestar um atendimento para que esse material possa realmente ser efetivo. E volto a dizer, por melhor que seja o material, professor, se ele ficar apenas guardado na prateleira ou dentro da mochila, não vai valer de nada. Mas nas mãos de um bom professor, esse material pode alcançar o aluno e assim nós vamos poder ter ótimos resultados. O meu desejo, assim como de toda editora e também do Governo do Estado do Amazonas, é que nós tenhamos aqui alunos acertando cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.